Boa noite, minha gente querida. Muita alegria em estar aqui com vocês. E vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Não se pode medir a grandeza de uma vida pelas suas conquistas exteriores. A pompa dos museus e as ruínas das civilizações mortas são uma advertência para todos nós. Tudo que é material serve apenas de roupagem ao pensamento. A ideia evolui, o espírito humano se enriquece e os envoltórios antigos permanecem à distância. O que vale mesmo é o nosso espírito, né? As nossas realizações internas, interiores, a nossa evolução. E é para isso que a gente está aqui. Então vamos para o livro dos Espíritos e entramos hoje num novo item: esquecimento do passado, que é uma recorrência sempre quando se fala em reencarnação. Por que a gente esquece do passado? Porque das reencarnações anteriores, das vidas passadas, e que dificulta também as pessoas acreditarem. E é exatamente isso que Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E o espírito de verdade responde: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecendo do seu passado, o homem é mais senhor de si. E nós sabemos, por todos os relatos que temos lido, que temos aprendido, que até por causa de tantos erros, tantas coisas ruins que nós fizemos no passado, seria insuportável a gente lembrar nessa vida, porque não conseguiria ultrapassar esse momento. Todas as antipatias, todas as dificuldades que a gente teve com outras pessoas, e é exatamente por isso que nós estamos aqui, principalmente no ambiente familiar, junto com pessoas com quem a gente tem dificuldade, com pessoas que a gente tem diferenças graves, fundamentais. Se a gente soubesse que matou alguém ou que alguém nos matou numa vida passada, seria muito difícil a convivência com essa pessoa. Então, é realmente uma dádiva divina a gente esquecer. Então, sendo assim, vamos para o livro A Gênese, onde a gente está estudando o universo, e começamos um novo item também: os desertos do espaço. Eu até estive olhando sobre os estudos atuais das nebulosas, que ele vai falar aqui das nebulosas, e é um estudo bastante aprofundado. Então, o que ele coloca aqui
naquele tempo, naquele século XIX, é uma visão que vem depois, a astronomia vem corroborar esses estudos. Vamos lá. Deserto inimaginável, sem limites, se estende para lá da aglomeração de estrelas que vimos de tratar e a envolve. Solidões sucedem solidões e planícies incomensuráveis do vácuo se distendem pela amplidão afora. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de enormíssimo arquipélago. Se quisermos de alguma forma apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus, e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que as que lhes medem as respectivas dimensões. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais aproximadas, tomada por unidade essa distância, isto é, alguns 100 mil trilhões de léguas. Esses valores aqui eu acho que já não são tão exatos, até porque ele fala em légua e tem que passar para quilômetro, e a gente não mede o espaço por léguas nem por quilômetros, se mede por anos-luz, né? A distância que existe entre elas, sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão de nosso espírito. Só a imaginação, em suas concepções mais altas, é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade. Essas solidões mudas e baldas, de toda aparência de vida, e de encarar, de certa maneira, a ideia dessa infinidade relativa. Todavia, o deserto celeste, que envolve o nosso universo sideral e que parece se estender como os afastados confins do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e o poder infinito do Altíssimo, que, além desses céus dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. Além de tão vastas solidões, com efeito, rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Para lá desses desertos, vagam no éter límpido esplêndidos oásis que, sem cessar, renovam as cenas admiráveis da existência e da vida. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substância cósmica, que o profundo olhar do telescópio percebe através das regiões transparentes do nosso céu, e aqui se dá o nome de nebulosas irresolúveis. Isso não se chama mais assim, não. As nebulosas, pelo que eu vi, hoje em dia, são classificadas como nebulosas de reflexão ou refletoras, nebulosas planetárias e nebulosas escuras. Eu acho que ele se refere a essas nebulosas escuras, quando ele fala dessa nebulosa irresolúvel, que parecem ligeiras nuvens de poeira branca perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e desdobram novos mundos cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao globo terrestre lhes dão uma vida que as suas concepções não podem imaginar nem os seus estudos comprovar. É lá que em toda a sua plenitude resplandece o poder criador.
Para aquele que vem das regiões ocupadas pelo nosso sistema solar, se deparam outras leis em ação cujas forças regem as manifestações da vida. E os novos caminhos que se apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. E aqui Kardec faz uma nota extensa falando sobre a Via Láctea, sobre a astronomia daquela época, que eu não vou ler. Mas o que eu acho que ele quer dizer aqui é mostrar a criação de Deus, né, como uma coisa realmente surpreendente e grandiosa. E vamos então terminar as nossas leituras de hoje com uma trovinha de Alberico Lobo, ou Alberico Lobo, no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o título Temas do Dinheiro. Dinheiro na sovinice, pesares saindo em bando. Dinheiro que serve e passa, bênção de luz caminhando.